poderes, a mídia, não dá voz nem vez para essas pessoas aparecerem em instância nenhuma. Então elas passam pelo processo de marginalização e depois de silenciamento, né, de que aonde mora, aonde trabalha, aonde vive, aonde estuda, só sabe que existe através de uma reportagem porque fala do número, do censo porque cita um número, de uma notícia, mas a gente não tem contato com essa pessoa e não se cria espaços para que essas pessoas tenham integração entre a sociedade, nós soteropolitanos, e essas pessoas que têm trocas culturais, trocas religiosas, trocas políticas, trocas científicas tão interessantes que poderia ajudar a gente a se tornar uma sociedade mais diversa e mais respeitosa. Desde o primeiro momento que a gente decide sair de lá, a gente já vem com um pensamento. A gente vem com um pensamento de sair para trabalhar e poder ajudar eles lá. Essa é minha esperança, entendeu? E graças a Deus está dando certo desse jeito, porque eu estando lá, como eu iria ajudar minha mãe, meu pai, assim, com suas medicinas, suas necessidades, né, de saúde. Minhas primeiras dificuldades para tramitar o visto aconteceram na Argentina, na realidade. O consulado que fica mais perto de minha casa, ele fica a quase 1.000 quilômetros por minha cidade. Então, para fazer o trâmite, eu teria que pegar um avião para me deslocar e ir até o consulado. E aí, mas depois disso, quando já cheguei ao Salvador, o processo foi muito tranquilo, né? O desenvolvimento foi muito rápido. Apenas cheguei ao Salvador, a polícia de imigrações, ela explicou para mim o que tinha que fazer. Até uma experiência que eu tenho com a polícia de imigrações de aqui de Salvador é que eles respondem nos e-mails muito rápido. Então isso é muito bom. Lá na Espanha isso não acontecia e com certeza isso na Argentina também não acontece. A gente precisa olhar o migrante, principalmente o refugiado, como pessoas mesmo, sujeito de direitos humanos, direitos fundamentais, que é o que Dani mencionou, e não olhar apenas, tipo, essa pessoa veio de determinado país, essa pessoa veio de determinado continente, e aí você ficar criando empecilhos, barreiras para a inserção dela, né, na rotina da cidade, do estado e do país. Elas têm por fim, dar acesso a direitos sociais, principalmente no tocante à saúde e à educação. Então o SUS, por exemplo, que é um sistema universal e que ele possibilita o atendimento a todos que estejam, no território nacional. Então isso é muito importante, inclusive porque os migrantes vêm de locais em que os serviços de saúde são pagos, então aqui eles têm esse acesso gratuito, e também no tocante à educação, na medida em que os filhos dos migrantes, eles podem se inserir na rede pública, e as instituições, elas precisam facilitar essa inserção, independente se existe documentação ou não dessas crianças, ou se tem um histórico, histórico escolar dessas crianças ou não, a instituição ela precisa facilitar a matrícula e fazer suas próprias avaliações para poder inserir essas pessoas dentro do sistema de ensino. Ou a gente constrói um mundo de irmãos, ou a vida, ou existir, vai ser cada dia pior, né? Então, eh,
ampliar, sabe? Às vezes a gente vai pegar um drone mental, espiritual, abrir, né? Abrir as perspectivas, abrir o olhar para enxergar tudo, todos, né? O Papa Francisco disse lá na JMJ de Lisboa, né? A igreja tem que acolher todos, todos, todos. Então, ou a gente acolhe todos, 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 ou a gente se acolhe nas nossas diferenças, ou o mundo vai ser insuportável, né? Vai ser insuportável viver cada dia pior. Então, a mensagem é sempre essa: é bom, sabe? Vale a pena. Pensar um mundo de irmãos vale a pena, é saudável pensar um mundo de irmãos, para além da dimensão religiosa, para além da dimensão da fé, para além... Não, é bom, é saudável pensar um mundo de irmãos. Essa lógica de um mundo fraterno, solidário, aberto, inclusivo, é saudável, né? A gente respira melhor quando a gente pensa um mundo de irmãos, então vale muito a pena. Então, para que os migrantes tenham sua voz ouvida, né, e tenham seus clamores atendidos, eles têm que participar. Para eles participar, tem que ter espaços abertos de discussão e que não só eles possam levar, mas que seja levado em consideração, né? Então, seria justamente a gente ter, eu acredito que o decreto ele vai trazer isso de forma muito específica, né? Porque a gente vai ter pontos de debates, de discussões e que esses debates, essas discussões dessas pessoas vão acabar virando política, né? Vão acabar influenciando na política migratória. E aí a gente pode trazer um exemplo prático também, que são as audiências públicas, né? As audiências públicas, elas convocam a sociedade civil, e aí, no caso da questão migratória, convocam vários grupos de imigrantes, e aí os migrantes vão para as audiências públicas e levam o que está acontecendo com aquela determinada nacionalidade aqui. E aí eles vão trazer os problemas que eles estão enfrentando no dia a dia, sugestões de coisas que o Brasil, o estado da Bahia, aqui no caso da gente, poderiam adotar para resolver aquela situação ou tentar resolver a situação, né? E envolve também a questão do diploma, né? Que muitas vezes eles chegam aqui no Brasil com a documentação faltando, e aí as universidades, quando vão fazer o reconhecimento ou a revalidação desses diplomas, acabam impedindo o acesso deles ao nível superior ou ao nível técnico, enfim, e aí eles acabam se sujeitando a outros tipos de trabalho que não são os da carreira deles, para poder ter uma renda e se manter aqui no país, né? Para meus filhos, como toda mãe, como toda cabeça de família, quero o melhor para seus filhos sempre. E com certeza eu sempre quero que eles sejam livres de se expressar, livres de poder falar o que eles sentem, livres de poder falar o que eles pensam, liberdade para o povo, para o mundo. E para meus filhos quero o melhor. Quero que seus direitos sejam respeitados quanto seus deveres também. Vinde, benditos de meu Pai, receber a herança, em herança, o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro, migrante, e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como migrante e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes.